Aqui nesse canal, todo mundo conta o seu relato sobrenatural. E hoje eu decidi contar sobre aquela noite de terror que eu passei. O meu nome é Leonardo e em 1999, infelizmente, eu dei de cara com a fera da lua cheia. Naquele período, eu tinha 13 anos de idade. Tudo começou assim. Naquela época, meu pai trabalhava em uma empresa há 10 anos. A firma em questão ficava em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, bem na divisa com Minas Gerais. Nesse período, meu pai já estava há quase 2 anos sem pegar as suas férias. Entretanto, naquele final de ano, ele conseguiu o seu merecido período de férias. Como ele é mineiro e nasceu na roça, era em um lugar assim que ele queria tirar parte das suas férias. E o melhor lugar era o sítio do meu tio Paulão, que ficava na zona rural de uma cidade de Minas Gerais. O sítio em questão era frequentado raramente pela família do meu tio, mas nessa época eles iam passar o final de ano em outro estado, então meu pai decidiu ficar por lá. E foi aí que o coroa me convidou para passar uns dias com ele naquele lugar. E eu, como gostava muito da vida no interior, topei na hora. Quando chegamos no sítio, passamos o dia inteiro de boa, assando carne, tomando caldo de cana e passeando nos arredores. A propriedade possuía uma casa grande com algumas camas, um frigobar e algumas ferramentas, mas não tinha muitas coisas dentro, devido ao sítio não ter ninguém morando lá permanentemente. Entretanto, levamos tudo o que a gente ia precisar, pelo menos o mínimo necessário. Nós sempre íamos naquele lugar, mas só ficávamos 2 dias, em feriados prolongados. Entretanto, dessa vez, a gente já estava naquele sítio há uma semana, e lugar melhor não tinha. Em um determinado dia, um vizinho de terreno, um senhor já de uma certa idade, veio até o sítio que a gente estava e começou a conversar com meu pai. Ele disse que havia algumas noites que um bicho muito grande vinha rondando as suas terras, matando as suas galinhas e criações. Aquele homem falou que até o cachorro havia sumido do seu sítio. O senhor prosseguiu contando que há cerca de umas 4 noites atrás ele tinha conseguido acertar 2 tiros no tal predador. Desse jeito ele relatou: eu já estava muito cansado de tanto prejuízo e de perder o sono, quando algumas noites atrás eu resolvi fazer uma tocaia para tentar dar cabo desse animal misterioso. Com a minha espingarda em mãos, eu subi no telhado da casinha do curral. Deixei apenas uma luz acesa no quintal, que clareava ao longe o local que possivelmente o bicho chegaria. Fiquei ali esperando por 2 noites, mas nada apareceu. Entretanto, na terceira noite, eu já estava para desistir e foi aí que o bicho deu as caras. Eram por volta de 3 horas da manhã e eu tomava um café para espantar o sono, quando comecei a escutar um barulho de passos que vinham do fundo da propriedade. À medida que os passos se aproximavam, comecei a notar a figura de um grande e estranho cão de pelos escuros. O bicho fazia de tudo para tentar passar longe da luz, mas à medida que aquilo se aproximou mais, notei que a criatura não era um cão normal. De repente, aquilo ficou de pé, olhando para todos os lados desconfiado. Aquela figura tinha um corpo humano, cheio de pelos, só que o rosto tinha um focinho
igual de um cachorro. Os dentes daquilo se projetavam para fora da mandíbula, de tão grandes que eram. Quando aquela besta avançou na direção do chiqueiro, eu, sem perder tempo, mandei bala naquela fera. Ao ser atingido, o monstro deu um rosnado de ódio, olhou bem para onde eu estava e ameaçou vir na minha direção. Na mesma hora, eu dei um segundo disparo que também acertou em cheio o bicho. A criatura, surpreendida por aqueles disparos, voltou por onde veio e sumiu no escuro. No outro dia, eu segui as marcas de sangue e rastros da criatura até um riacho que ficava mais aos fundos do sítio, mas a partir dali perdi os sinais. A seguir, aquele senhor disse que passou no sítio em que estávamos apenas para avisar, pois ele disse que aquela criatura era muito imprevisível e perigosa, e que também, muito provavelmente, ela não tinha morrido. Ele falou para a gente tomar cuidado, principalmente à noite. Meu pai confirmou que ia ficar muito mais atento dali para frente e que também ele tinha uma arma para nossa proteção. E realmente ele tinha mesmo, e era um revólver. Depois o meu pai agradeceu àquele homem pela preocupação e pelo aviso. A seguir, aquele sitiante se despediu da gente e voltou para as suas terras. Eu confesso que fiquei assustado com aquele relato, mas meu pai disse que isso era história do povo do interior, que aquele senhor provavelmente viu algum animal qualquer e, por estar à noite, ele devia ter se confundido. Eu não falei nada para o meu pai, mas antes aquele senhor tivesse se confundido mesmo. Se passou mais 3 dias após aquela conversa e nada de anormal aconteceu, até que um dia, por volta das 4 da tarde, o meu pai pegou o seu Monza e me chamou para ir até a cidade com ele, comprar picanha, umas cervejas e outras coisas mais. Eu disse a ele que preferia ficar no sítio, pois eu ia em um pé de manga que ficava a uns 2 quilômetros, porque as frutas já estavam acabando, e que quando fosse mais tarde, eu ia acender o carvão para assar a carne. O meu pai concordou, pois aquele lugar era muito tranquilo e a gente conhecia de vista todos os vizinhos. Logo a seguir, ele disse que não ia demorar na cidade, que ficava a uns 16 quilômetros do sítio, e que lá pelas 5 e pouco da tarde ele já estaria de volta. Logo que o meu pai saiu, eu fui para o pé de manga e consegui tirar umas 8 mangas, pois as outras já estavam parcialmente comidas por jandaias. Essas mangas eram de uma espécie muito boa, mas eu não sei de que espécie eram elas. De quebra na volta, eu ainda passei em uma pequena roça de milho do meu tio e tirei umas espigas para a gente assar mais tarde. Na sequência, voltei para casa e fiquei por ali de boa. E quando foi mais tarde, coloquei o carvão em uma churrasqueira improvisada e também preparei lenha para uma fogueira que a gente acendia às vezes, e fiquei esperando o coroa chegar da cidade. O tempo se passou e já eram quase 6 da tarde e o meu pai não chegava. Mas a princípio eu não me preocupei. Entretanto, à medida que o sol começava a se pôr, eu comecei a me arrepender de não ter ido para a cidade com meu pai. Ainda mais quando eu comecei a me lembrar da história que aquele senhor havia contado dias antes.
É impressionante como no interior a paisagem é tão bonita e alegre durante o dia, mas à medida que a noite vai chegando, tudo começa a ficar meio sombrio. Quando a noite caiu de vez, acendi a fogueira que ficava na frente da casa e fiquei olhando para a estrada, na esperança de ver alguma luz de farol de carro, mas nenhuma luz apareceu. Quando foi ainda mais tarde, ao olhar para o mato, notei dois pontos luminosos nas sombras da noite. Eram dois olhos brilhando no escuro. Nesse mesmo instante, ouvi um rosnado muito esquisito e assustador, vindo da direção daqueles olhos malignos. E na hora, corri para dentro da casa e tranquei tudo. Poucos segundos depois, aqueles rosnados doentios se aproximaram da casa e algo começou a rodear a mesma. Nessa hora, eu já estava tremendo de medo e foi aí que eu decidi afastar a janela um pouco para tentar ver o bicho que estava fazendo aquela algazarra lá fora. Eu torcia que fosse apenas um cão bravo de algum sitiante. Cuidadosamente, abri a janela por poucos milímetros e fiquei de olho. E foi quando de repente eu vi aquele bicho muito alto e feroz andando em pé, lá perto da porteira, depois da fogueira. Deu para enxergar bem, pois a fogueira estava muito forte nessa hora. Eu não podia acreditar no que eu via. Aquilo só podia ser um pesadelo. Aquela fera provavelmente era a mesma que atacou o sítio daquele senhor dias atrás. E agora, numa coincidência do destino, aquele monstro estava diante de mim. Imediatamente eu fechei a janela sem fazer barulho e fiquei torcendo para aquela besta ir embora, mas não foi isso que aconteceu. Enquanto eu estava naquele desespero todo, subitamente o monstro deu um forte soco na porta da sala e nessa mesma hora também deu um roncado horrendo. E logo depois, outra pancada muito forte foi dada novamente. Aquela porta era de uma madeira muito forte, mas eu não sabia se ela ia aguentar de pé por muito tempo. E foi nessa hora que eu escutei uma zoada de carro se aproximando, e no mesmo momento a fera desapareceu. Uns minutos depois, meu pai apareceu no seu carro, e eu abri a porta e pedi para ele entrar logo. Quando ele entrou na casa e viu a minha cara, ele ficou sem saber o que estava acontecendo, e eu contei tudo brevemente para ele. Meu pai não pareceu acreditar muito no que eu falei, mesmo me vendo naquele estado. Mas ele acreditou quando uma nova pancada foi dada, só que dessa vez na porta da cozinha. Nessa hora, eu vi que ele ficou branco de medo e de susto. E foi aí que ele foi na cozinha e olhou por uma fresta na janela, e ele próprio viu o vulto daquilo. O velho não perdeu tempo e abriu um pouco mais a janela, e quando a besta se aproximou, ele meteu 3 tiros naquilo, que fugiu gritando para longe. Nós passamos a noite toda em silêncio e com muito medo daquilo voltar, mas depois de uma longa espera, o dia amanheceu. Nessa hora, arrumamos as nossas coisas e fomos embora dali a toda velocidade. No caminho, meu pai me explicou
que na tarde anterior seu carro teve um problema mecânico a cerca de uns 4, 5 quilômetros da cidade. Isso quando ele já estava voltando para o sítio. Então, ele teve que voltar a pé até a cidade em busca da peça para o carro e de um mecânico. Ele prosseguiu dizendo que ele achou um mecânico e que eles foram até o carro quebrado na moto daquele homem, mas que o conserto do carro demorou bastante. Depois daquele dia, ainda voltamos naquele sítio algumas vezes, só que sempre em um grande número de pessoas. Entretanto, nas outras vezes, aquele monstro não apareceu. Depois de uns 2 anos, meu tio vendeu aquele sítio e nunca mais tivemos notícia do que ocorreu naquela região. Até hoje eu me pergunto como aquele bicho deu de aparecer no sítio justamente na noite que eu estava sozinho em casa. Será que aquela fera, quando estava na sua forma humana, vigiava aquela propriedade? Ou será obra do acaso aquilo ter aparecido justamente na noite que meu pai não estava? Fica esse enigma sem solução até hoje. Boa noite.